Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Nosso programa de hoje é dedicado ao triatleta Marcelo Collet e à sua paixão pelo esporte. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No episódio de hoje, nossa repórter Fernanda Honorato entrevista Flávia Pope sobre moradia independente e ainda a trajetória de Marcelo Collet. Vamos acompanhar o treino dele na água, correndo e pedalando. O esporte sempre esteve presente na vida de Marcelo Collet e sempre trouxe muitas alegrias para ele, inclusive participações em Parapãs e Paralimpíadas. Vamos conhecer a história dele? Imagem aérea de barcos ancorados na Baía de Todos os Santos. Meu nome é Marcelo Collet, tenho 39 anos, sou triatleta. A minha deficiência é na perna esquerda. Eu sofri um acidente quando eu tinha 17 anos, perdi a sensibilidade e a mobilidade na perna. Em 2017 eu resolvi fazer uma amputação na perna para poder botar uma prótese e ter uma qualidade de vida melhor e um desempenho melhor no esporte também. O triatlon é uma modalidade que envolve 3 esportes, envolve a natação, o ciclismo e a corrida, nessa ordem. E existem várias distâncias desse esporte. O triatlon paralímpico, que é o chamado de paratriatlon, ele é composto por uma prova chamada de sprint triatlon, que é uma competição que envolve 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. É a prova que a gente disputa nas Paralimpíadas. Então, eu sou todo focado nessa prova. Minha prova principal é essa distância que eu faço. No caso das pessoas que usam prótese, a gente só usa prótese na modalidade do ciclismo e da corrida. Na natação, a gente nada sem prótese. À beira-mar, uma prótese de perna. Marcelo entra na água e nada crawl. No ciclismo, a gente usa uma prótese específica para o ciclismo. Ela funciona que nem se fosse um pistão. Ela não tem muita flexibilidade. O importante dela é passar a força para o pedal. Então eu uso uma lâmina pequenininha embaixo para fazer a transição. E a gente colocou um pezinho de carbono no final, porque diferente das provas de ciclismo, na prova de triatlo tem que fazer a transição. Então eles colocam uma cadeira que é chamada de pré-transição. Aí é só para colocar a prótese. Você colocou a prótese e aí já sai correndo para pegar a bicicleta para sair para pedalar. Competição. Apoiado em um homem, Marcelo sai da água. Senta em uma cadeira, põe a prótese de ciclismo e corre. Diferente da prótese de ciclismo, a de corrida ela já tem uma flexibilidade bem grande. Ela é como se fosse uma mola e ela tem uma deformidade que quando eu piso, ela se deforma e aí ela volta e me transforma isso em impulsão para mim. Essa prótese que eu tenho também no dia a dia de andar, ela não me impede de correr. Só que para mim ter performance boa na corrida, eu boto uma prótese de corrida que vai me dar mais performance. Em uma faixa da rua, Marcelo corre. Ele usa a prótese de corrida na perna esquerda. A diferença do triatlon para triatlon, além da divisão de masculino e feminino, que homem só compete com homem e mulher com mulher, tem as categorias funcionais, que você só compete com pessoas que têm o mesmo grau de deficiência que o seu. Para isso você passa por uma banca médica, uma banca especial, que ele avalia tanto durante competição, treinamento, como eles fazem uma avaliação clínica, médica de você, e aí eles lhe colocam numa categoria funcional. A minha categoria é PTS4. Não necessariamente eu vou competir com pessoas que são amputadas da perna somente. Na minha classe tem pessoas que são amputadas do braço, amputada aqui em cima de um braço só. No ombro. Tem os paralisados cerebrais também. E tem pessoas que, por exemplo, que nem eu,
Quando eu competia antes de fazer a amputação, eu tinha um membro, mas não tinha funcionalidade. Marcelo corre, ele usa máscara. Com 14 anos, eu comecei no esporte competitivo mesmo, através do atletismo. Comecei a disputar competições de rua, de corrida. E meu treinador tinha alguns atletas de triatlon. E eu fui percebendo essa modalidade e fui me apaixonando. E aí, com 15 anos, eu entrei no triatlon, comecei a competir. Fui tendo uma evolução grande aqui na Bahia. Comecei a disputar as competições a nível nacional. Fui ganhando cada vez melhores colocações. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu tive minha primeira convocação para disputar o meu primeiro mundial de triatlon com a seleção brasileira. Faltando um mês e pouco antes desse campeonato mundial, eu fui atropelado em treinamento aqui em Salvador. E eu tive secção do nervo ciático e perda muscular, bem atrás do joelho. Com isso, eu fiquei com uma deficiência na perna, perdi o movimento e a sensibilidade. O médico ainda conseguiu manter minha perna no lugar, só que eu perdi toda a movimentação do joelho para baixo e a sensibilidade. Logo depois do acidente, eu fui me reabilitando. A primeira modalidade que eu voltei foi a natação. E aí eu fui tentando reaprender a andar novamente. Voltei a fazer uns treinamentos de corrida devagarzinho. No começo eu sentia muito choque por causa do impacto. Comecei a experimentar umas órteses para deixar o meu pé a 90 graus. Como eu não tinha sensibilidade, por raspar acabava me machucando. Nesse meio tempo, eu fui apresentado ao Paradesporto. Eu tive o convite de uma presidente da associação aqui da Bahia, Esportes para Pessoas com Deficiência, me chamou para fazer uma competição paradesportiva de natação. Fui para o Norte e Nordeste de natação. Dessa competição fui muito bem e fui convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação, em 2001, isso. E aí fui disputar o meu primeiro Mundial na Argentina com a Seleção Paralímpica de Natação. Nessa competição que eu descobri a grandiosidade do esporte para pessoas com deficiência. Para mim, antes eu achava que o esporte para pessoas com deficiência só era para reintegrar na sociedade, como uma forma de estar interagindo com pessoas. Essa competição me reacendeu novamente o esporte dentro de mim a nível competitivo, a nível de alto rendimento. E aí eu passei a investir no paradesporto, só na natação de piscina. E aí eu objetivei disputar as Paralimpíadas. Em 2004 consegui representar o Brasil nas Paralimpíadas de Atenas. Foi uma felicidade muito grande, não me esqueço até hoje quando eu entrei no Estádio Olímpico. Minha mãe e meu pai estavam lá e tudo aquilo que eu buscava no esporte eu estava vivendo ali. Então foi gratificante. Estádio aquático com piscina olímpica. Marcelo nada em uma das raias ao lado de outros atletas. A Paralimpíada é algo máximo que um atleta, tanto da natação, do atletismo, almeja chegar. Então, quando eu estava lá em Atenas, para mim foi um sonho. Eu tive um desempenho bom, eu fui finalista em algumas provas. A minha melhor colocação foi os 400 livre, que era a minha principal prova dentro da piscina. Eu fiquei em 7º lugar lá. E foi uma vivência, uma experiência que me deixou mais forte para continuar seguindo nesse caminho. E depois de Atenas eu já me foquei já para poder continuar na seleção, estar participando dos mundiais e visando Pequim, que foi outra Paralimpíada que eu disputei em 2008, que foi fantástico também. Tive uma colocação melhor que Atenas, fiquei em 6º na prova dos 400 livre. Depois das Paralimpíadas de Pequim, eu estava buscando algo mais dentro do esporte. Eu descobri que tinha um desafio do Canal da Mancha. A Canal da Mancha é uma travessia que liga a Inglaterra à França, que é feita a nado, já é feita há muitos anos. Foi feita pela primeira vez por um rapaz da Marinha Mercante da Inglaterra. E isso me motivou bastante, a questão da dificuldade de completar essa travessia. E aí eu decidi fazer a travessia do Canal da Mancha em 2010. E eu juntei uma equipe com meu técnico, um guia, que é a pessoa que vai em cima do barco, que diz todo o caminho que você tem que seguir. E aí eu montei esse projeto, montei essa equipe e fui para o Canal da Mancha. Eu acabei sendo o primeiro atleta paralímpico no mundo a realizar a travessia. Antes de mim, tinham poucos atletas com deficiência que tinham realizado a travessia do Canal da Mancha. Mas eu fui o primeiro atleta paralímpico que foi para uma Paralimpíada a concluir o Canal da Mancha.
e o primeiro atleta com deficiência no Brasil a fazer essa travessia. Gostaria de convidar vocês para assistir o meu filme Diários do Canal, que está disponível no YouTube, que conta toda a minha trajetória no Canal da Mancha. Cena do filme Diários do Canal. Marcelo, antes da amputação, sai do mar, caminha até a faixa de terra e ergue os braços. Depois da travessia do Canal da Mancha, o objetivo foi as Paralimpíadas de Londres. Só que nesse meio tempo também teve uma novidade no mundo paralímpico. O paratriatlon ia estrear nas Paralimpíadas do Rio 2016. Foi confirmado como esporte que entraria. E ali eu vi a oportunidade de eu voltar para o meu esporte de origem. Então eu fiquei motivado. Porém, o objetivo mais próximo era Londres, e Londres não ia ter o paratriatlon. Então eu falei, eu vou tentar ir para a última Paralimpíada com a natação, e fui em busca disso. Não consegui fazer o índice por alguns segundos, e tive meu primeiro baque no esporte, ficando de fora das Paralimpíadas de Londres. Mas eu já tinha um outro planejamento. Eu falei, se não entrar o planejamento A, que é ir para as Paralimpíadas de Londres, eu vou voltar ao meu esporte de origem. Eu resolvi fazer a minha mudança de modalidade, de voltar ao triatlon através do paratriatlon. E aí, a partir da metade de 2012, eu voltei ao triatlon, comecei a me readaptar novamente a correr, vi que eu ia ter que usar uma órtese Aí eu fui procurar, já tinha tecnologia, já tinha melhorado a nível das órteses. Aí eu ainda tinha pé nessa época, coloquei uma órtese, comecei a correr e comecei a disputar as competições. Disputei meu primeiro mundial de triatlon ainda em 2012, representando já a seleção, e me dei super bem, fiquei em 7º e vi que tinha boas perspectivas para continuar na modalidade. E aí eu fui me desenvolvendo. Em 2013 eu me tornei vice-campeão mundial de paratriatlon e segui nessa linha do paratriatlon, dentro da seleção, disputando os campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, sempre representando a seleção brasileira. E foi em 2017 que foi um ano assim muito movimentado para mim. Foi o ano que eu decidi fazer a amputação da perna. Eu já sabia dessa possibilidade de fazer a amputação, só que nunca me veio na cabeça, porque eu achava que ela só ia me beneficiar no esporte. Quando eu descobri que ia me beneficiar na qualidade de vida, no dia a dia, a eu ter uma marcha, andar melhor, eu tinha muita dificuldade, às vezes tinha uma ferida no pé, tinha dificuldade de cicatrizar, o pé ficava inchado. Então essa atitude só me trouxe benefícios e foi uma mudança de vida muito boa. E eu me planejei todo para fazer isso. Então, quando teve a grande final do Mundial, eu disputei e acabou o Mundial, fiz a cirurgia, amputei a perna e 3 meses depois já comecei no processo de reabilitação para poder voltar para 2018, porque a corrida paralímpica para a classificação já estava acontecendo, então me planejei para poder fazer, foi um planejamento ousado. Não é simples assim tirar o pé, botar a prótese e sair correndo, sair andando. E a intenção era voltar já a disputar em 2018 o Campeonato Mundial. A partir do momento que eu fiz a amputação, pude colocar a prótese e começar a correr, foi uma diferença muito grande quando eu tinha pé, principalmente na parte de corrida. Quando eu corria antes eu sentia muito impacto, meu pé batia e eu sentia um impacto porque eu não tinha essa flexibilidade que a lâmina tinha. Foi uma mudança muito significativa no modo de correr, a biomecânica da corrida. Eu tive que reaprender novamente porque eu passei a receber muita impulsão dessa perna. A outra perna teve que se adaptar a ter uma passada mais rápida. Então foi um processo de melhora a cada dia mais. E é um processo também que vai mudando, porque as próteses vão evoluindo, vai chegando uma prótese melhor que a outra, então você vai participando dessas mudanças e cada dia é uma novidade e é legal isso, porque eu passei meio que a ser como se fosse um canivete suíço, cada hora tira uma perna, bota a outra e cada uma tem uma função e é muito bom descobrir isso e descobrir que a tecnologia está aí para deixar as pessoas cada vez melhor no seu dia a dia. Em uma praça, Marcelo caminha com a prótese convencional.
2018 eu entrei na minha primeira prova já de amputado, disputando prova com a prótese de corrida e tudo mais, na Itália, em junho, e foi fantástico. Acabei tendo a 5ª colocação na minha categoria, foi surpreendente para mim esse resultado. Meu técnico é uma pessoa muito importante para mim, que é Fábio Cuba. Ele acompanhou esse processo, ele me treina desde 2012, quando eu tive essa mudança da natação para o triatlon, para triatlon. E ele foi uma pessoa que esteve sempre ali do meu lado, tanto nesse período até quando chegou a decisão de fazer a amputação de perna. Foi o cara que estava descobrindo junto comigo as novidades, de ter sido o primeiro atleta dele com deficiência, a ele estar dando treino para alto rendimento, para estar disputando as Paralimpíadas. E é um amigo, irmão, que está ali do meu lado, passando a calma e a tranquilidade para poder ter o melhor resultado. O recado que eu passo para as pessoas que têm deficiência, que estão buscando esporte, é seguir em frente, não importar com o que as pessoas olham, o que as pessoas falam. Você tem que se importar com o que você sente dentro e as coisas que lhe dão vontade, que lhe dão prazer de fazer. No meu caso, eu sempre gostei do esporte, sempre amei o esporte, e quando eu fui interrompido com o meu acidente e tive que me readaptar, tudo sempre foi buscando voltar a fazer o que eu gostava. E o esporte proporciona isso, proporciona novas amizades, proporciona autonomia, tanto do dia a dia, de você ter mais capacidade de estar fazendo as coisas com independência. Então o esporte é muito bom porque traz isso. Eu queria fazer um convite para quem quiser me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Coletri2020 e Marcelo Collet no Facebook. Coletri se escreve Collttri. Imagem aérea da Baía de Todos os Santos, Marcelo Nada. Em meio à Bahia, o Forte de São Marcelo. Na ciclofaixa, Marcelo anda de bicicleta, na pista ele corre. O programa especial volta daqui a pouco. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Nossa repórter Fernanda Honorato, na série sobre autonomia, conversa com Flávia Pope, do Instituto JNG, sobre moradia independente. Olá pessoal, sou Fernanda Honorato, repórter do Programa Especial e tenho a síndrome de Down. E hoje vou conversar com a Flávia Pope do projeto Moradia Independente. Me conta um pouquinho sobre o projeto. Então, o Instituto JNG são as iniciais de João, Nicolai e Gabriela. Eu sou a mãe do Nico, a Ana é a mãe do João e a Mônica é a mãe da Gabi. Eles eram colegas de escola, os três têm deficiência intelectual. Não tem um diagnóstico fechado, então entra naquele transtorno do espectro do autismo, né? Eles têm TEA. Eles eram colegas de escola, isso já se vão 10 anos. E naquela época nós nos perguntávamos o que ia acontecer com a vida deles quando eles saíssem da escola, quando eles se tornassem adultos. Como é que ia ser? Onde é que eles iam trabalhar? Como é que eles iam se capacitar? E aí veio a pergunta, onde é que eles vão morar? Porque todo jovem, quando se torna um adulto, ele tem a perspectiva de ter sua própria casa. E aí a gente descobriu naquela época que nem se falava em moradia, não tinha nenhuma oferta. E as moradias eram mais pensadas assim como um processo de fim de linha, quando a pessoa tem algum tipo de deficiência. E aí a gente começou a pesquisar e descobrimos um projeto muito legal lá na Inglaterra, chama-se Ability Housing, e a partir dali a gente fez um acordo de cooperação, aprendemos como funciona, e desde aquela época a gente está tentando trazer esse projeto aqui para o Brasil. Explica pra gente qual é o modelo da moradia. A moradia independente, a primeira característica é que a pessoa escolhe com quem vai morar, se quer morar sozinha ou com alguém, namorado, namorada, amiga. Né? Essa é a primeira característica. A segunda característica é que existe um programa de apoio individualizado. É de acordo com a necessidade de cada morador. Então, a gente pensa num prédio, num apartamento comum, como
qualquer prédio urbano. A gente sempre se preocupa que seja um bairro urbanizado, em que a pessoa possa sair, ter comércio, acesso a transporte. E dentro desse edifício existe uma base de apoio 24 horas, com pessoas, com profissionais que são capacitados na metodologia que a gente trouxe da Inglaterra e que adaptou aqui no Brasil. E essa base de apoio, ela monitora as rotinas desses moradores. Além disso, para cada pessoa, há toda uma avaliação específica, individualizada, e a pessoa pode contratar por horas um programa personalizado para desenvolvimento de outras habilidades, funcionalidades que possam ser importantes para a pessoa lidar com a sua casa. Um exemplo do programa personalizado é se o Nico, por exemplo, ele quer aprender a fazer o seu lanche sozinho. Então entra numa atividade muito específica para ele, não é para todos os moradores. Que fases que está o projeto? Olha, o projeto avançou bastante. Você sabe que a gente teve parcerias muito importantes com a UERJ, com a Fundação Getúlio Vargas. Então agora nós abrimos para a formação de grupos pilotos no Rio e em São Paulo. Que fazem esse grupo piloto, nós estamos calculando uma fase preparatória de mais ou menos 6 meses, onde profissionais capacitados, que conhecem a nossa metodologia, vão aplicar questionários, fazer entrevistas, fazer uma aproximação com os jovens potenciais moradores que querem, né, desenvolver essa possibilidade de morar sozinhos, e também com as famílias. Essa fase preparatória é muito importante, primeiro porque ela não é definitiva, não significa que você, porque entrou no grupo piloto, já tomou a decisão de ir morar sozinho. E a gente aprendeu, dialogando com as famílias, que essa é uma decisão muito difícil. É uma das grandes decisões da vida. Então essa fase preparatória do grupo piloto, ela é muito legal porque a gente vai, junto com essa equipe profissional, acolhendo, né, essas dúvidas, essas dificuldades mesmo para decidir. E mesmo assim, terminando a fase preparatória, você não está obrigado a continuar. Então, assim, é um espaço para a gente crescer e amadurecer um pouco a ideia. Quem estiver interessado de participar desse projeto Moradia Independente, como é que faz? Muito simples. Manda um e-mail para a gente, que é fácil, é contato@institutojng.org.br. A gente manda um formulário de inscrição, preenche e inscreve. Eu tenho alguns amigos que não é só síndrome de Down. Eu tenho outros amigos com outras deficiências, eles podem participar. Toda pessoa pode participar desse projeto com qualquer tipo de deficiência. Foi muito boa a sua pergunta. A gente está focando na deficiência intelectual porque ela é a mais desafiadora. Porque muitas pessoas não têm desenvolvidas a linguagem, a comunicação. Então ela é um pouco mais difícil de fazer toda essa adaptação para poder ter uma vida independente. Mas qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência pode aderir ao projeto. O que é autonomia para você? Autonomia é a possibilidade de que qualquer pessoa desenvolva a sua capacidade de escolher. Então, esse projeto de moradia independente é um exercício permanente de autonomia, porque a gente toda hora está decidindo e escolhendo alguma coisa dentro da casa da gente. O que vai comer, o que vai comprar, como é que vai decorar. E a autonomia é muito importante que a gente diga que você pode ter autonomia e depender de outra pessoa para fazer, mas você exercita sim a sua autonomia. A sua capacidade de escolha, ela é preservada, até porque hoje existem muitas tecnologias assistivas, que é a comunicação alternativa, uma série de instrumentos que permitem que o exercício da autonomia, mesmo com uma pessoa com muitas limitações, ele seja preservado. Qual é a diferença da moradia independente para a moradia coletiva? Uma ótima pergunta. O que é o que existe no Brasil, inclusive é uma política pública de residências inclusivas. As residências coletivas, como o nome está dizendo, moram 10 pessoas com deficiência. A equipe de apoio é permanente, fica dentro da casa. Existe uma rotina mais controlada, porque você tem horário de refeições onde todos... não dá para ser cada um com a sua vida, então fica um pouco mais, bem diferente o tipo de resultado que você consegue. Digamos que a residência coletiva inclusiva, ela atende mais a expectativa daquelas pessoas que preferem
ser protegidas, cuidadas, né? Que não precisam de um monitoramento mais assim de perto. Na coletiva, acaba que quem tem o protagonismo é a equipe. São os protocolos, é como que você lida com, organiza a rotina. E na independente, o protagonismo está com o morador. Então, Flávia, obrigada pela sua entrevista. Foi tão bom estar aqui com você. Eu que te agradeço, Fernanda. Um prazer enorme. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. O programa especial de hoje fica por aqui. É sempre uma alegria estar com vocês. Estamos no Facebook. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!